Então, na minha cabeça, eu falei, vai ser fácil. Isso aqui vai acontecer rapidamente, isso vai tracionar, vai haver um interesse dos empresários locais que eu conheço e isso vai virar uma grande rede e vai difundir e talvez nem comporte. Vai ter que já... Então eu construí essa ideia e na prática foi totalmente diferente. Porque a novidade, a metodologia, a disciplina, o horário, a constância, a triagem... Então, tudo isso foi ali desmontando aquela minha ideia inicial, a minha expectativa. Então, quem eu achava que tinha o maior perfil para entrar, acabou não tendo. E quem eu achava que não tinha perfil para entrar, acabou tendo. E eu hoje uso mais do que nunca a famigerada frase do BNI. O BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BNI. Mas você acha que foi porque se mirou no perfil errado dessas pessoas, né? Porque a gente exatamente usa muito essa frase e a gente vê que tá tudo bem. Não é que a pessoa, que quando a gente fala assim, nem todo mundo é pro BNI, não é que a pessoa ela é ruim ou ela é um mau profissional, não. É só porque talvez, né, o perfil que a gente busca para dentro do BNI, que é o perfil do eu posso crescer contribuindo para o próximo. A empresa do próximo também é algo que me preocupa, né? Porque eu também quero que ele cresça. Não tem nada demais se o jardim do vizinho for mais verde que o meu. Esse perfil, talvez, nesse momento, não tenha sido o perfil buscado. Exatamente. Não teve nenhum tipo de convite, ou café, ou reunião que eu fiz, que saímos de lá com a porta fechada. Todos foram muito bem acertados e apenas é um tempo, é um perfil que não se encaixa, é uma pessoa que, não, eu não gosto de acordar cedo, por exemplo, Sim. não tenho disponibilidade de me dedicar semanalmente ao projeto, porque exige uma dedicação também. Não é Sim. só o método que vai me ajudar, eu também preciso me ajudar. Então, essa questão toda da escolha, eu mirei em perfis que eu acreditava que seriam perfis para o BNI. E nas reuniões e nas apresentações eu fui descobrindo que não, que eram apenas perfis que não faziam ali conexão com o método naquele momento. Pode ser que essas pessoas mudem, né? Sim, claro. Até porque a gente tem histórias de pessoas que não gostavam, por exemplo, de acordar cedo e foram a uma reunião do BNI e depois que tiveram a dimensão do que é feito ali, mas rapaz, por isso aqui eu vou acordar cedo. E tornaram o acordar cedo um hábito que perpetuou nos outros dias da semana, independente da reunião do BNI. Ou seja, essa pessoa teve um aumento de produtividade, passou a praticar exercício físico, porque não fazia isso, porque também não acordava cedo, era só para trabalhar, para trabalhar. Então, assim, a gente também tem essas pessoas que mudam depois que conhecem. Mas é fato que é mais fácil para quem já tem o perfil. Acredito que implementar uma cultura que não é uma cultura brasileira, é uma cultura americana, é mais difícil, claro que é. A gente tem a concepção de que, primeiro, o brasileiro é esperto. Normalmente quer se dar bem em cima do outro. BNI acontece sem comissionamento. Como que eu me dou bem em cima do outro? Se eu não cobro nem uma comissãozinha dele? Inclusive, isso era Perguntado, né? perguntado. Quais são os meus ganhos? Sim. Eu ganho com a rede? As pessoas muito acostumadas a ser convidadas para participar de marketings de rede, né? E eu dizia, não tem ganho em troca de referências, não tem ganho Sim. em crescimento da rede direto. Você ganha com o crescimento da rede através das suas referências, e dadas e recebidas. Mas as pessoas entenderem isso no primeiro momento, da onde ele vem de uma cultura, muitos vêm de uma cultura do vendedor pitbull. Sim. Aquele vendedor caçador, o vendedor tubarão. Então eu acredito até que o meu perfil, antes de entrar no BNI, ele era até bem caçador, bem tubarão. Então todos os testes comportamentais que eu fazia, hoje talvez tenha mudado um pouco, mas todos os que eu fazia me dava perfil tubarão, um executor, um comunicador, um caçador, um vendedor. Então meus treinamentos e minhas palestras, por exemplo, é sempre para treinar pessoas a vender, a negociar, a converter.
E dentro do BNI, não. Quando a filosofia do Giver's Gain foi entendida, né? Quando eu entendi a filosofia, eu vi que, inclusive, o meu círculo de conhecidos, o meu círculo de empresários, eles não iam entender aquilo, assim como para mim no começo também foi difícil entender. E foi aí que a ficha caiu. Eu estava mirando em perfis como o meu, Sim. que era a minha rede. Então era uma rede de empresários ali bem atuantes na área de conversão. Eram empresários ali que focavam no imediato. No que eu vou ganhar. No que eu vou ganhar. No começo, eu estava num momento assim da empresa que a gente precisava alavancar o negócio, né? E assim, o primeiro impacto que eu tive foi de entender que era o momento de eu ajudar primeiro. Né? Isso foi uma coisa que... e foi muito natural, porque eu acho que é um pouco do meu perfil, né? E então, assim, o engajamento, né? Eu me lembro que a gente chegava antes da reunião para ajudar a arrumar as coisas, ficava até o final, né? Para terminar a organização, tudo, né? E ali a interação, ali começou esse espírito realmente assim de ajudar, né? E abrir a minha rede, né? Para as demais pessoas, buscar para os outros, né? Aquilo foi uma coisa que pode parecer até estranho, mas o Giver's Gain é o combustível. Né? Você está disposto, né, a fazer pelos outros primeiro, né? Isso eu sempre falo, né, nas conversas que a gente tem em relação ao BNI. A pessoa que tem esse perfil, ela é uma pessoa que tem que estar numa equipe do BNI. E então esse primeiro impacto, né, essa primeira foi acho que o grande impacto mesmo que eu tive. E durante todo esse tempo, né, a hora que você começa literalmente a colher resultados, né, e resultados de que tipo? Não só negócios, mas assim de relacionamentos. Eu tenho pessoas que que se tornaram como irmãos para mim. A gente marca de tomar café, conversa muitas vezes assim sobre problemas, né? Sobre situações assim que às vezes a gente não leva, sei lá, para dentro da casa da gente, né? Então é muito forte, né? A criação de relacionamento de uma forma estruturada, de uma forma diferenciada, eu diria, né? Coisas assim que é um método que faz com que aconteça de uma forma muito saudável. Né? Como a gente fala muito em perfil, né? Perfil BNI, se você tem o perfil BNI, me fala o que é que você acredita. Se a pessoa ela não tem esse perfil, ela vai entrar numa equipe do BNI, ela não tem esse perfil. É possível que essa pessoa, através da metodologia, ela venha se comportar de acordo com que a gente olhe para ela e diga, caraca, ela tem um perfil BNI? Eu acredito que sim. Depende obviamente de cada um, né? Depende da sua dedicação, tudo é dessa forma. Mas se você quer escolher um caminho, por que BNI? É muito simples, né? Eu sempre falo, a palavra método, metodologia, né? A gente brinca, né? O BNI basta não inventar, sim, né? Não há tradução para Business Network International. Não é a tradução. Mas basta não inventar, é seguir um método. Só que, qual é a questão? Você não artificialmente, isso não vai funcionar. O resultado vai ser artificial. Você tem que estar realmente disposto. Você tem que estar realmente disposto. E é a hora que você coloca os valores, né, os seus valores, para depois... Em um eventual negócio você falar de preço, você fala sobre outra coisa. Sim. Né? Então, assim, no BNI, é um ambiente que, não sei se existe essa estatística, né? Mas eu falo que você vai convidar 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas, talvez 100 decidam ir numa reunião, e dessas 100, talvez 5 entrem na equipe. Tá tudo certo. Talvez não seja o momento da maior parte delas, mas é um caminho
já traçado, né? Um caminho já pavimentado. É algo que você, seguindo a metodologia, se dedicando, né, de fato, é algo que com certeza vai funcionar e assim os resultados vêm, né? E não são o resultado financeiro é importante, é evidente, mas se você observar isso aí, talvez seja o menos importante, né? O que você ganha, a energia que você ganha de participar de uma boa reunião do BNI para sua semana, para os seus negócios. Sim. Empreender não é fácil. É algo que faz total diferença. Então, sim, é possível, né, que alguém mude, mas eu diria que, como tudo, né, a gente pode fazer mal feito ou bem feito. E a energia vai ser a mesma. Exato. Em tudo também, a única coisa que eu não aconselho é que você faça de qualquer forma. Esse resultado, o resultado médio, ele é muito perigoso. A palavra média, né, ela é... Você sabe que ligam a palavra mediocridade a ser certeza. Mediano. Sim. E o Ivan fala sobre isso. Por que ser medíocre, se a excelência dentro do BNI é uma opção? Sim. E o BNI, nos valores, né, no accountability, né, a gente olhar para tudo isso e poder deixar visível para todos. I like to say, and I'll leave you with this one thought, why accept mediocrity when excellence is an option? Excellence is an option. And I see it every day with chapters who embrace excellence and don't accept excuses. Excuses are not nearly as good as results, and results come from excellence. Great. Agora vamos conhecer um pouco mais do Dr. Ivan, além do networking, né? Qual foi o livro que mais influenciou a trajetória dele, que ele tenha lido, que ele possa deixar de sugestão, né? Para que quem nos escuta, os membros do BNI, possam vir a ler também. Dr. Ivan, so now it's a question to know a little more about you, the man behind all the BNI movement. What book had the biggest impact on your entrepreneurial journey? Well, I think there were probably two books that had a big impact on my entrepreneurial journey. Probably the number one book I read as I was starting BNI and really starting to scale BNI, and it's a book by Michael Gerber called The E-Myth, which stands for the entrepreneurial myth. And it's out in its second, third, fourth edition. It's got multiple editions. And I didn't know Michael at the time. I read the book. It had so many great ideas. That book started the whole concept of learn how to work on the business, not just in the business. You got to know how to work in the business, but if you want to be successful, you have to work on your business, not just in your business. And that idea comes from The E-Myth by Michael Gerber. Ironically, a few years later, I was on a radio show and doing an interview, and somebody asked me that question, and I talked about the E-Myth. And guess who called my office? It was Michael Gerber. And he said, hey, the book's been out for a few years. It was really nice to hear someone talk about the book. And I just wanted to thank you. And so I got to know Michael, and if you go to my blog, ivanmeisner.com, and do a search on Michael Gerber, you'll see 3 or 4 videos that I've done with Michael over the years. He and I have become good friends. And that was a book that very positively influenced me in the early days. There were other books. The 1 Minute Manager by Ken Blanchard, who I've had a chance to meet, was another really good, simple book. I've got a doctoral degree in management, but I tell people the book to read, if you want to be a good manager, the book to read, 1 Minute Manager. Because it's simple, it's easy, it's about 1 minute praisings, 1 minute redirection, 1 minute goal setting, 1 minute praisings, 1 minute redirection. It's simple, it's easy, it's effective.